Ficamos com o tema grandezas e medidas. Como o professor já falou, que vai apresentar é Rosângela Ramos e eu, Vanderleia. Por favor, Mayra. A importância das grandezas de medidas nos anos iniciais. A BNCC 2017 afirma que esse estudo é um dos 5 eixos estruturantes da matemática, dentro da unidade temática Grandezas e Medidas, que tem como objetivo aproximar a matemática do cotidiano, desenvolvendo a capacidade de quantificar, estimar e medir, característica dos objetos e fenômenos do mundo físico e social. Vamos lá para a nossa justificativa. A oficina de grandezas e medidas é essencial nos anos iniciais do ensino fundamental, pois estabelece a base para a compreensão do mundo físico e a aplicação prática da matemática. Compreender e utilizar unidade de medida é essencial para a aprendizagem inicial. As crianças aprendem a estimar e medir diferentes grandezas, desenvolvendo habilidades práticas e cognitivas, desde cedo. E o essencial é o seu aprendizado, a partir do cotidiano. Smoley 2000. E com atividades práticas, com materiais concretos. Loresato 2010. Permitir que os alunos explorem conceitos abstratos por meio de manipulação de objetos. Incentivar a comparação, estimativa e resolução de problemas cotidianos, desenvolvendo o raciocínio lógico. Introduzir o vocabulário temático e a importância da precisão nas mediações, habilidades cruciais para o futuro e exploração científica. Nosso objetivo: comparar e ordenar grandezas por meio de critérios não convencionais. Estimar medida antes de mediação efetiva. Fazer uso de unidade de medidas não padronizadas. Utilizar instrumentos padronizados e seus respectivas unidades. Resolver situações, problemas contextualizadas a partir dos conceitos de mediação. Nossa metodologia. O primeiro momento, sensibilização, aguçar a curiosidade e interesse pela aula. O segundo momento, reflexão teórica, apresentação do objetivo do conhecimento. Terceiro momento, desenvolvimento da atividade proposta, de forma lúdica. Conceitos principais de grandezas e medidas. Aí temos aqui o comprimento. Comprimento, medir alturas usando régua é essencial para aprender. A massa, pesando frutas ajuda a criança a entender a massa. Capacidade, medir volumes com copos torna a aprendizagem divertida.
Pode passar, Mayra. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Eu sou Rosângela e vou dar continuidade, né? Trabalhando grandezas e medidas, né? A BNCC nos aponta essa unidade temática, a princípio, na educação infantil, não traz tão estruturado, né, como se trabalhar. Mas aí minha colega Wanda fala sobre unidades de medidas não convencionais, né? O que é isso? Convencional, não convencional. Quando a gente trabalha unidade de medidas, existem unidades que são universais, né? Que a gente que fez o ensino fundamental anos finais e ensino médio, a gente viu lá no SI, que é isso, Sistema Internacional, que temos algumas medidas, né, que são universais, que a gente trabalha medidas. Mas para as crianças, a gente não vai trabalhar com essas medidas convencionais, padrões. A gente vai trabalhar não convencionais, né? Que são algumas medidas do nosso dia a dia. Para a criança, a gente vai trabalhar, né? Muito perto, muito longe, perto, longe. É essa linguagem, dentre outras. Mas no caso da gente aqui, que selecionamos trabalhar com ensino fundamental, anos iniciais, especificamente segundo ano, podemos utilizar, sim, as medidas não convencionais, como polegadas, passos, palmos, para medidas, para medições. E também utilizarmos os convencionais, como os instrumentos de medidas convencionais, né? Fita métrica, régua. E trabalharmos, aí a colega trouxe, né? No slide anterior, né? Massa, capacidade e comprimento. Como é que como podemos trabalhar, né, esses conceitos que a gente vê em formação teoria, como transformar, adequá-las para para cada série. E aí a BNCC nos traz habilidades e a gente, a partir das nossas experiências em sala, de acordo com o desenvolvimento da turma, a gente percebe até onde a gente pode ir, né? Adequá-las, adaptá-las, porque a turma pode ser de primeiro ou segundo ano, mas está um pouco avançada, ou, pelo contrário, então a gente que vai ter esse insight, né, de perceber até onde a gente vai. Então, assim, Smalley apresenta para a gente trabalhar a partir do cotidiano. Então, aí fica mais fácil. Claro que a gente precisa apresentar, né, as unidades convencionais, mas torna-se mais significativo, né, como o Ausubel traz o ensino de forma significativa, trabalhar a partir do cotidiano, da realidade que aquele estudante vive. E aqui, né, a nossa oficina a gente traçou trabalhar com medida de massa, comprimento, mas trazendo medidas como Wanda apresentou, comprimento, massa, capacidade, também temos a medida, né? Nessa unidade temática, grandezas e medidas, também temos a medida de tempo, entendendo horas e minutos. A gente pode trabalhar as horas, como apresenta aqui no slide, né?
que são unidades de tempo fundamentais, né? Tá presente no dia a dia. Porque tem pessoas que perguntam, aprender matemática para quê? Onde é que eu vou integrar em minha vida? Olha aí, a matemática trabalhando essa unidade temática, tempo, grandezas e medidas, a medida de tempo, né, que é o nosso objeto de conhecimento, né, medida de tempo. Então, quem não está toda hora, né, parece até redundante, trabalhando com horas, minutos, né? E essa medição, ela pode ser trabalhada bem tranquilamente. Tem uma gama de atividades para a gente trabalhar de forma lúdica que os alunos participem, né, de forma ativa, porque eles são os protagonistas, do que a gente está ali no quadro, em aula expositiva, mostrando 1 hora tem X minutos, X segundos, onde eles mesmos, em oficinas, podem desenvolver. Muito bacana. Pode passar, Mayra, agradeço a sua colaboração. Então, selecionamos essa habilidade aí, né? É F02, MA19. Estimar e medir é o que a gente selecionou, comprimentos, capacidade, massas e tempos. Claro que isso a gente vai trabalhar um a um, né? Para eu cobrar dentro dessa sala, dividir equipes, para que cada equipe fique com uma unidade dessa, eu já trabalhei antes, né? Cada objeto de conhecimento desse, né? Que são as medidas de comprimento, de massa, um a um. Né? A gente vai trabalhando devagar. Então, estimar e medir comprimentos, capacidades, né? Medida de capacidade, comprimento, medida de capacidade, de massa, de tempo, com unidades convencionais, ou seja, com aquelas unidades de medida que são padrões, que você vai fazer uso da régua, você pode usar um transferidor, você pode usar uma fita métrica, não as outras não convencionais, mas pode adaptar sim as não convencionais, porque a sala é múltipla, tem variados tipos de estudantes, né, com várias realidades. Temos filhas de costureira? Temos, sim. Ela conhece a fita métrica? Sim. Então, assim, ó, eu conheço, a minha mãe trabalha, ela mede o corpo, a altura, e aí ela vai saber, vai ser da sua realidade. Tem um filho de um pedreiro? Sim. Tem uma escala, né? Tem um. Não é escala, não, eu esqueci. Tem escala também, mas é a trena. A gente pode apresentar antes, né? Esses instrumentos de medida para que eles se familiarizem e tragam a sua experiência, né? Meu pai é pedreiro, ele trabalha com isso aqui é uma trena, ótimo. E aí a gente vai mostrando para eles familiarizarem, conhecerem e trazer para a gente também. É uma troca, né? Objetos de conhecimento, medida de comprimento, massa e capacidade, e unidade de medida não convencionais também, né, que a gente pode utilizar, como havia falado antes, os passos, né? Quantos palmos tem? Quantos palmos tem essa sala? Bora fazer essa estimativa depois. Quanto será que mede? Pode passar. Aqui tem algumas atividades simples, né, que a gente pode desenvolver a partir desses objetos de conhecimento, aqui do lado esquerdo, né? Medidas não padronizadas, olha lá, é bem tranquila, o que ele já conhece, né? Antes da gente apresentar as convencionais, vamos medir a partir dos passos, bora lá, registra lá, no trio, eu, né? E mais dois amigos. Quantos passos tem do fundo da sala até a porta? Vamos contar. E depois vamos
com a fita métrica, para a gente comparar quanto é que vale, né? E fazer sempre uma estimativa para aguçar essa curiosidade deles. Quanto será que vai dar? Será que bate? Será que eu acertei? Isso é muito bom do que a gente ir lá e mostrar no quadro já os resultados. A largura, né? A largura da porta. Vamos usar a mão. Vamos usar o dedo indicador. Vamos dizer que existe uma medida que são polegadas, né? E aí depois falar de outras medidas que quase a gente não vê. Ah, na zona rural é hectare, que bacana. O meu aluno sabe, né, quanto é um hectare. A gente pode não estar familiarizado, mas vamos trazer a realidade dele, ele sabe. Ah, ele mora em comunidades ribeirinhas, ele sabe, né? Braças, ele sabe, eles estão com pescadores que falam sobre nós, né? Outras medidas. E aqui do lado direito temos uma outra atividade falando sobre medidas de massa, né? E aí a gente vai falar, né, que na unidade fundamental das medidas de massa é o grama, o quilograma é a unidade mais usada. E aí, quem não tem 1 quilo em casa de algum alimento, a gente trazer embalagens, trabalhar com rótulos, e aí eles começarem a perceber, né, que não é só chegar em casa com aquele alimento, mas ali tem o, o valor, né, o preço. A gente trabalhar, que vai para o sistema monetário, né, trabalhar valores, que também está presente nessa unidade temática grandezas e medidas, e trabalhar esses pesos, né, que representa a massa. Não vou falar, né, que eu posso falar aqui e ele esquecer, memorizar e esquecer. Mas quando você traz da realidade, ó que bacana, né? Todo mundo, quando sobrar ali aquele saquinho de feijão, de arroz, de outro alimento que a mamãe vai jogar fora, traz para a sala para poder a gente ver a medida, né? E não no segundo ano, mas no terceiro e quarto ano, a gente já pode trabalhar a transformação, né, de medida. Quanto é que vale, né? Transformar de grama para quilograma dentro da mesma estrutura, do mesmo sistema, né? Não vou chegar para eles para perguntar em metros cúbicos e litros essa transformação, mas já mostrar que quanto é que vale 1 grama em quilograma. É muito bacana quando a gente traz a partir da realidade, se torna mais dinâmico, significativo e proveitoso do que a gente ir para o quadro e estar lá anotando e falando de valores, e aquilo não vai interessar, não vai estimular. Pode passar. Então, assim, recursos. Instrumentos de medição como réguas, trenas, balanças simples, objetos para comparação, né? Que a comparação também faz importante no comprimento, para a massa também. Comparação de medição, cartazes com unidade de medida, né? A gente pode usar, tem muito material para a gente usar. Caderno, lápis, tesoura, cola, barbante, materiais recicláveis, porque às vezes a escola que a gente vai trabalhar não disponibiliza de materiais bonitinhos, de mercado, e aí a gente tem que se virar. A gente vai ter que fazer acontecer para que a nossa aula tenha esse sentido significativo, atrativo, porque para uma criança é mais atrativo e favorável ele estar em casa no celular assistindo um desenho, um vídeo, um TikTok, do que estar naquela sala de aula, a gente, né, só na exposição, no quadro, e é por aí. Avaliação, né, processual contínua, focada na observação da participação, desenvolvimento das habilidades propostas. E a gente vai ter que fazer uma atividade também para poder a gente medir esse desempenho do aluno, né? Não só na participação, mas ele chegou perto da estimativa, ele compreendeu, né, esse sentido,
se a gente pedir registros, né? A gente analisar esses registros, pode passar. Então, trabalhar grandezas e medidas desde os anos iniciais é essencial para o desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Integrar exemplos do cotidiano, como os autores citados fundamentam, proporciona um aprendizado significativo e estimula a autonomia dos alunos, permitindo que explore o mundo ao seu redor de forma criativa. E aí ele vai perceber, né? Minha mãe vai comprar aquele pacotinho de um feijão branco para fazer uma dobradinha. Um pacote com 500 gramas, né? Que ele vai descobrir que é meio quilo, é a metade, equivale a 5,50. Quer dizer, não é isso não, viu? É 9. E 1 quilo vai dar R$ 12. Não, vai dar R$ 10. E aí ele percebendo, né, que vai dar 1 quilo, vai ser 2 vezes aquele pacote que vai dar 11, é melhor ele comprar a mãe dele, né, ele junto com a mãe, é melhor ele comprar um pacote de 1 quilo que vai sair mais econômico, ser mais econômico para eles, sabe? Então, assim, a gente propor atividades que leve o estudante a refletir, a interpretar, a compreender essa matemática, né? Dando significado, significância, não trabalhar conteúdos, né? Como era antes. Então, os objetos de conhecimento propostos, eles servem para a transformação do estudante. E este aluno venha a falar, né? Não venha mais a falar, para que estudar matemática? O que a matemática representa na minha vida? O que é que grandezas e medidas vai fazer diferença na minha vida? Então, trazendo esses conhecimentos do cotidiano, com certeza a gente vai ter um bom resultado, principalmente, né? Vai ter um resultado para esse estudante, que é o que a gente almeja, que é a transformação através da educação. Pode passar. E aí estão as referências da Base Nacional, Fora Exato, que fala sobre materiais concretos, né, a formação de professores, e ele vai enfatizar o uso dos materiais concretos. É um laboratório muito bom e tem atividades práticas para a gente estar desenvolvendo. E Small, né, e Maria Inês Diniz e Patrícia Cândido, que vai falar das grandezas e medidas, aprendendo a partir do próprio cotidiano. Quero agradecer a atenção de todos e todas.